a família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa, ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre o assunto casamento em crise. O que fazer? É o tema do programa de hoje. Nós vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Dou graças a Deus pela oportunidade de aqui estarmos juntos para tratarmos de assuntos que são inerentes à família. E nós vamos conversar no programa de hoje sobre o tema casamento em crise. O que fazer? Vivemos numa época em que muitos são os problemas, são as crises que acontecem na vida conjugal e é importante nós falarmos sobre este assunto, Eu gostaria de ler uma passagem bíblica lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, do versículo 14 e 15, para a nossa base, para a base da nossa conversa no programa de hoje. Diz assim a palavra de Deus: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15, Acima de tudo isto, porém vocês estejam, ou que seja, podem esteja, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Também fostes chamados em um só corpo e ser agradecidos. Muitos casais, muitos casamentos, muitos relacionamentos, estão vivenciando crises porque exatamente eles não têm sido agradecidos, principalmente a Deus, Muito bem. Casamento em crise. O que nós podemos fazer para resolver, para melhorar, para dar continuidade a este relacionamento, a esta vida, Bem, quando olhamos para um casamento que está em crise, nós podemos observar, vivenciar, vermos, mais do que simplesmente uma união que perdeu o brilho. Aquele relacionamento é como se não brilhasse mais, é como a luz tivesse apagada, E muitas vezes nós enxergamos, é como se fosse uma teia complexa de emoções, expectativas que não foram atendidas, E conexões que se desfazem aos poucos, Geralmente, quando nós miramos um casamento em crise, nós temos esta visão, Reconhecer e compreender esses desafios, eu diria que é o primeiro passo para buscar uma solução. Você entender esse complexo de crise, de situações adversas, Você precisa primeiramente conhecer, para buscar uma solução.
Por isso, nós vamos, no programa de hoje, vamos explorar os desafios enfrentados por casais, né, cujo relacionamento está, vamos dizer assim, em um estado de desgaste, né? Está enfraquecido, destacando, porque o crucial, né, o seu cenário, como lidar com aquela situação, né? Então nós temos que procurar ver essas situações, né? Quando se observa uma crise, uma catástrofe, alguma coisa, uma doença, né? Primeira coisa que podemos observar são sinais. Sinais de um casamento em crise, sinais de uma enfermidade, né? E, sobretudo, no contexto de um casamento em crise, eu diria que o mais importante é você reconhecer exatamente os sinais que falam, que indicam, que mostram que essa relação ela está enfrentando dificuldades. Você percebe alguns sinais. É como a febre que diagnostica, que leva a um quadro infeccioso, né? Assim, é um contexto que nós observamos num casamento em crise, que diz que aquele casamento está passando por dificuldades. E alguns desses sinais são bastante comuns, né? Eles são muito, vamos dizer assim, muito parecidos. Eles são muito ativos, muito vistos. Como, por exemplo, um dos sinais mais gritantes, vamos dizer assim, numa crise relacional, é a questão da conversa, é a falta da comunicação. Porque quando o diálogo, a conversa entre o casal, ela se torna, vamos dizer assim, escassa, ou então ela é uma conversa superficial, de sim, não, né? As conversas importantes, vamos dizer assim, sobre sentimentos, sobre desejos, sobre preocupações, essas conversas, elas deixam de acontecer. Então, no cenário do casamento em crise, essas conversas, esses diálogos, né, elas desaparecem. O casamento esfria, né? Assim, nós podemos ver que a ausência de uma comunicação aberta e principalmente uma comunicação honesta, ela pode criar, vamos dizer assim, distância emocional entre os parceiros. Então, um dos sinais mais importantes que nós podemos ver numa crise relacional é a questão da comunicação. Porque esta falta de comunicação, ela leva exatamente ao distanciamento emocional, né? Ou seja, à medida que a falta de comunicação se instala naquele relacionamento, né, o distanciamento emocional, as emoções se tornam mais evidentes também, né? A pessoa fica mais afetiva, chora, e se irrita, né? Quer dizer, os cônjuges podem se sentir isolados emocionalmente, né, um do outro, né, perdendo exatamente aquela conexão íntima que costumava compartilhar antes. Por que não mais se abraçam? Por que mais não se andam de mãozinha dada? Por que não andam juntos? Não estão juntos? É porque faltou essa conexão, que exatamente é muito importante e que é um sinal de um casamento em crise. Quando um casal eles vivem em constantes conflitos, é um sinal de que esse casamento ele está em crise. Além disso, o surgimento, vamos dizer assim, de conflitos frequentes, que são repetitivos, pode ser um sinal de que existem questões não resolvidas no relacionamento. Nós temos que resolver as questões. Não podemos colocar debaixo do tapete. Eu tenho que conversar, pôr os pratos na mesa, né, e resolver as situações. Não deixar que o tempo resolva, né? Porque esses conflitos, meus amados, eles podem girar em torno de diferentes áreas. É na área financeira, é na área familiar, é no trabalho,
ou até mesmo em questões pessoais não resolvidas. Então, os conflitos constantes, né, podem exatamente fazer com que esse casamento ele entre em crise. Por exemplo, a falta de intimidade no casamento. Os casais não têm mais intimidade. Casamento em crise, os casais se afastam. Há uma diminuição, há uma frigidez, né, na intimidade física e emocional entre os parceiros. Isso também pode indicar problemas no relacionamento. Casamento em crise. Casais que não se relacionam, não têm vida íntima. Isto pode se manifestar, meus amados, através de uma diminuição na vida, atividade sexual, na falta de demonstração de carinho, de afeto, até mesmo evitação de momentos íntimos. Então, tudo isso são sinais de um casamento em crise. Quando acontece desinteresse pelas atividades compartilhadas, o casal, eles compartilham, deve compartilhar a sua vida, né? Similarmente, quando um ou ambos os cônjuges demonstram desinteresse em participar, vamos dizer assim, de atividade que costumavam desfrutar juntos, eles sempre andavam juntos, faziam as coisas juntos, passeavam juntos, e agora não tem mais interesse. E isto pode indicar que a conexão entre eles está se enfraquecendo. O distanciamento nessas atividades pode contribuir para um afastamento emocional. Outra coisa muito interessante, aqueles casais que vivem ressentidos, é a questão do ressentimento, é críticas constantes, né? Isso marca muito um casamento em crise. Então, o surgimento de sentimentos, de ressentimentos e crítica frequente entre os parceiros pode criar um clima de hostilidade e levar a uma crise no relacionamento. Então, esses sentimentos, meus amados, eles podem se manifestar, vamos dizer assim, em forma de brigas, são brigas constantes, ataques pessoais, e isso mina a confiança do casal, leva a estabilidade do casamento, e é um casamento que tem tendência a ir à morte, a falir. Então, esses sinais são importantes para que você realmente possa dar um diagnóstico e dizer: nosso casamento está em crise, o que eu vou fazer? Né? Isso é importante que você medite nisso e tome uma atitude que possa realmente levar uma solução ao seu casamento. Né? Nós vamos fazer nosso intervalo agora e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre o assunto casamento em crise. O que fazer, né? Nós já vimos alguns sinais, né, que realmente se constituem problemas que levam a crise no relacionamento, né? E o que fazer, né? Quando os cônjuges eles enfrentam dificuldade em resolver os conflitos, vamos dizer assim, de uma maneira construtiva, colaborativa, isso pode indicar problemas na dinâmica do relacionamento. Quando eles encontram dificuldade em resolver esses conflitos, não tem facilidade, é um problema, né, nessa dinâmica, né? Então, a incapacidade de encontrar soluções para os problemas, meus amados, pode levar a um ciclo de conflitos não resolvidos, agravando ainda mais o desgaste desse casamento. Então eu tenho que pedir sabedoria a Deus, tenho que pedir graça a Deus, para que Ele me ajude, que eu possa encontrar soluções para os problemas do dia a dia.
Porque dessa forma, quando você reconhece os sinais, né, de um casamento em crise, né, os casais, quando eles têm essa consciência, eles podem tomar medidas, vamos dizer assim, proativas para abordar os problemas subjacentes e então trabalhar na construção, na reconstrução desse relacionamento. Você tem que descobrir os sinais, dar o diagnóstico e então chegar a uma solução. Uma coisa importante, é importante lembrar que cada casamento é único e os sinais de desgastes podem se manifestar de diferentes maneiras em cada situação. Cada caso é um caso. Portanto, a conscientização é muito importante dos sinais. Eu diria que é o primeiro passo para você iniciar o processo de tratamento e reestruturação dessa relação. Então, quais seriam as estratégias que nós poderíamos usar para superar o casamento em crise? Primeira coisa, você tem que identificar a veracidade do casamento em crise. Qual é a veracidade? Se o objetivo é resgatar a união, estabelecer estratégia para tal é fundamental. Eu quero resgatar o meu casamento, né? Então vamos exercitar a compreensão para evitar um casamento desgastado. Eu diria que uma das estratégias, em primeiro lugar, é você praticar a empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você praticar empatia e compreensão mútua, porque isso pode ajudar a fortalecer o vínculo emocional entre os parceiros. Isso, meus amados, envolve ouvir atentamente as preocupações um do outro. Ouvir, escute o que um tem para dizer, o que o outro tem que dizer. Validar seus sentimentos e tentar ver as coisas do ponto de vista do outro. Fazer as coisas diferentes juntos é uma das estratégias. De maneira parecida, inovar nas atividades compartilhadas pode revigorar a relação, né? E reacender a chama do casamento. Inovar as atividades compartilhadas. Experimentar novos hobbies, realizar viagens juntos, ou simplesmente dedicar o tempo, ou seja, um tempo de qualidade um ao outro. Por exemplo, pode fortalecer a conexão e criar memórias positivas. Então, fazer coisas diferentes juntos é uma caminhada, né? É ir à academia juntos, é um passeio, né? Outra estratégia, é muito importante você buscar ajuda. Se o casamento está em crise, então busca ajuda. Buscar ajuda de uma forma preventiva a um casamento que está em crise, isso é importante. O auxílio, por exemplo, de um conselheiro, um terapeuta qualificado, ele pode oferecer uma perspectiva imparcial e orientação especializada para você resolver os desafios do seu casamento. O seu pastor, o seu líder espiritual. A terapia de casal proporciona um ambiente seguro, vamos dizer assim, para explorar questões subjacentes, para melhorar a comunicação, para desenvolver habilidades de resolução de problemas. Assim, ao implementar essas estratégias, os casais eles podem iniciar o processo de cura e fortalecimento do relacionamento. Você tem que trabalhar esta relação. Você tem que procurar o melhor. Uma coisa é muito importante, reconhecer que pedir ajuda não é sinal de fraqueza não, gente. Mas sim, um passo corajoso em direção à construção de um casamento saudável e feliz. Agora, não peça ajuda a quem está passando
pelo mesmo problema que você está. Não. Peça ajuda a quem pode lhe ajudar, né? Outra estratégia para o que fazer no casamento em crise. A importância de tomar uma atitude em relação ao casamento em crise. Atitude. Não tome decisão em tempo de crise. Então, dessa forma, é crucial você reconhecer a importância de tomar uma decisão quando o casamento está em crise. Muitas vezes, as pessoas se encontram em uma encruzilhada, ponderando se devem seguir em frente, se deve levar ao divórcio ou buscar uma reconciliação. As duas opções apresentam desafios e também consequências significativas. Então é essencial considerar cuidadosamente cada uma antes de você prosseguir. Pare, converse, medite. Optar pelo divórcio pode parecer uma solução mais imediata para acabar com o sofrimento e a insatisfação do casamento. No entanto, é importante lembrar que a reconciliação também é um caminho viável. Muitos casais conseguem superar os desafios do casamento em crise. E muitos deles emergem mais fortes e unidos do que nunca. Então, por que desistir? Por que não enfrentar? Agora tem que os dois estarem juntos. Tem que lutarem juntos. Porque a luta é dos dois. Uma outra estratégia, o auxílio da terapia de casal, independentemente da decisão tomada. É fundamental compreender e resolver os problemas subjacentes para reestruturar a relação, vamos dizer assim, de uma maneira honesta e saudável. Eu preciso de apoio, de conselho, de orientação. Isso, meus amados, envolve enfrentar questões não resolvidas, trabalhar a comunicação, reconstruir a confiança perdida. Isso precisa de alguém que oriente. Eu diria que a jornada para superar um casamento em crise e reconstruir a relação requer compromisso. Não é fácil. Requer compromisso, requer paciência e muito trabalho. E esse trabalho não é fácil, é um trabalho árduo das duas partes. Mas eu digo a você, meu amado, concluindo, com a ajuda certa e a disposição para enfrentar os desafios juntos, eu digo a você, é possível encontrar o caminho para uma união mais saudável e feliz. Creia nisso, lute por isso. Se seu casamento está em crise, lembre-se que Deus está ao seu lado. Deus, Ele é o Criador. Ele instituiu o matrimônio, o casamento é uma bênção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ajude, que você possa dessa crise sair feliz e vitorioso para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe. Estamos chegando no momento final do nosso programa, mas eu gostaria de orar por você. Vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe, nos ajude e nos conceda graça nessa jornada de vida. Oremos então. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu quero, papai, te adorar e agradecer por a oportunidade, meu Deus. Pedir, Pai Santo, para as vidas dos casais, aqueles que se encontram em crise, Pai. Que Tu possa abençoar cada um deles, concedendo graça, vitória e sabedoria, para que eles possam vencer, superar as crises que são tão vulneráveis, Pai, na vida de tantos casais. Pai de amor, assim nos abençoa. É o que eu te peço, papai, essas bênçãos te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem me acolher.